Alô Brasil, estamos chegando! Boa noite para você que está aí acompanhando nossa live. Eu sou o professor Iago e venho mais uma vez aqui para uma baita aula nessa live show. Hoje o assunto da gente vai ser trigonometria. Como na aula passada a gente viu geometria, a gente expande para trigonometria. Confere agora no slide. Então vamos lá. Quando a gente fala em trigonometria, a gente fala em vários conceitos. Tri vem de 3, gono vem de ângulos e metria vem de medidas. Então, é 3 medidas dos ângulos, ou seja, trabalhar com triângulos retângulos. Ou seja, a gente vai trabalhar com esse modelozinho de triângulo aí, certo? A partir daí, a gente tem muitos conceitos envolvidos. E um deles é o conceito de hipotenusa e de cateto. Lembre-se, todo triângulo existe 3 ângulos. A soma dos 3 tem que dar 180 graus. A soma dos 3 ângulos tem que dar 180 graus. Percebe-se que os catetos, no caso aí, ó, estão adjacentes, ou seja, um forma com o outro, ó, como fosse um bico. E esse bico a gente chama de 90 graus, porque é um ângulo reto. E você percebe aí que tem um lado maior, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Qualquer lado oposto ao ângulo de 90 graus é considerado como hipotenusa. E você percebe aqui que os catetos são adjacentes, porque eles formam um ângulo de 90 graus. Considerando o ângulo alfa como o ângulo que a gente conhece. Então, se um ângulo vale alfa e o outro vale 90 graus, o outro vai valer o quê? 180 menos o valor de alfa menos os 90 graus que tem no ângulo reto. E você percebe o seguinte, a partir daí a gente pode definir vários conceitos de triângulo. Por exemplo, se você tem dois catetos aí iguais, independente se ele é oposto ou se ele é adjacente, ele vai ser um triângulo isósceles, porque dois lados são iguais. A ideia de cateto oposto e cateto adjacente é só para você observar o seguinte. Se eu estou considerando alfa, tudo que estiver apontando, certo? Alfa aponta, o que alfa aponta é chamado de cateto oposto. O cateto que está embaixo de alfa é sempre adjacente, porque é o mais próximo a ele. Então, essa é a definição de cateto oposto e de cateto adjacente, certo? E a hipotenusa, a gente usa o maior lado do triângulo. Então, aí a gente vê um triângulo diferente, né? Todo divididozinho. E a gente vai dar nome a essas coisinhas aí, certo? Então, um triângulo é ABC. Os catetos vai ser o B e o C aí, a hipotenusa vai ser A. Esse corte no meio vai ser chamado de altura. E essa altura vai dividir o segmento em duas partes, o lado M e o lado N. O lado M quer dizer o quê? Que é parte de A, ele diz que é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. Ou seja, M é a projeção de C em cima de A. Do mesmo jeito a gente tem do outro lado, que é a projeção de B sobre A é o valor de N. Então, as projeções dos catetos, ou seja, a sombra dos catetos, vai ser M para o cateto C e N para o cateto B, certo? E a hipotenusa fica embaixo em A. Então, a gente define o seguinte, ó, foi o que eu defini aí, né? Os lados, BC é a hipotenusa, né? AC é o cateto de medida B, AB é o cateto de medida C, BD é uma projeção, né? No caso de C sobre M. CD é a outra projeção do cateto B sobre N, né? No caso aí. E AD, que é a parte do meio, a gente tem o valor da hipotenusa, né? Que no caso seria a altura para o triângulo menor. Então, a gente tem aí que, nesse caso, a altura ela tanto é cateto como pode ser hipotenusa, desde que seja o maior lado de um triângulo. E a partir daí, a gente define o que a gente chama de relações métricas. Relações métricas é você só relacionar os lados da figura,
Não tem nada a ver com ângulo por enquanto, certo? Então a gente pode definir o seguinte, ó. Qualquer triângulo retângulo usa Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual da soma dos quadrados dos seus catetos, aí no caso, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outra coisa, qualquer cateto é dado pela multiplicação da hipotenusa por sua projeção e depois tira sua raiz. Por exemplo, B ao quadrado é igual a vezes N. B é quem? B é um cateto. Está ao quadrado por conta que as medidas vão estar ao quadrado mesmo, certo? Por como é que estamos falando de dimensões aí a gente pode passar uma raiz para o outro lado. Então, o cateto B é a raiz quadrada de quem? De A vezes N. Onde A é a hipotenusa e N é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Do mesmo jeito C, ó. C é igual a raiz quadrada de A vezes M. Aí está C ao quadrado igual a M, mas você pode passar uma raiz para o outro lado. Então, o C é a hipotenusa vezes sua projeção sobre ela. E a altura é o produto das projeções. Também vou tirar uma raiz quadrada. Certo? A gente pode remover esse quadrado passando a raiz quadrada por segundo membro. E agora o que vai importar para a gente são as relações trigonométricas. Ou seja, a gente vai trabalhar com os lados e com os ângulos, certo? Então aí você já tem de cara um triângulozinho, ó. Triângulo ABC, com os lados ABC também. Lembre-se, os vértices são representados por letras maiúsculas. Os lados, ou medidas hipotéticas, no caso, vão ser representados por letras minúsculas, certo? Então, se você colocar como medida azão, tá errado, tem que ser azinho, certo? E aí a gente começa a definir. Primeira coisa, quando eu definir θ aí, que é essa letra grega aí que está no vértice B, a gente define como um ângulo. E esse ângulo tem que ser o quê? Maior que 0 e menor que 90. Como eu já tenho 90 ali, a soma dos dois vai ser 45. Certo? 45 de um lado, 45 do outro, se ele for unitário. Mas como aí a gente não tem nenhum valor para o vértice C, a gente só define hipoteticamente o valor de θ. Então, θ aí tem que estar variando entre 0 e 90. Não pode ser maior que 90, nem pode ser um ângulo negativo. E aí a gente tem o primeiro conceito, que é o conceito de seno. Quem é o seno de θ? A ideia de seno, basicamente, é você olhar o seguinte. Raciocina comigo. Se você está numa ladeira e você tem que se movimentar nessa ladeira, você está embaixo. Então, consequentemente, você vai subir. E a ideia de subida da ideia de seno. Okay? Quanto mais você sobe, mais você se afasta da base, ou seja, do chão. Então, por isso que relaciona o quê? Quando você chega lá no final da ladeira, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É tudo que eu subi, ó. Cheguei lá no ponto lá de cima. Então, tudo que tiver nessa direção aqui, ó, como fosse uma altura, é chamado de cateto oposto. E hipotenusa porque foi onde eu passei, foi onde eu subi, ó. E essa subida dá o valor de AI, que seria a hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o valor de B sobre o valor de A. Quem é o valor de B? É o complemento aí de CA, e o valor de A seria o lado BC, certo? Então, você orientando aí pelas retas, você consegue achar os valores do cateto oposto e da hipotenusa. Lembrando que, quando você quer achar o cateto oposto, você olha para θ. E tudo que tiver apontando diferente para θ, você consegue achar esse cateto, certo? Então, se aqui embaixo, ó, aqui, ó, nesse ângulo aqui B, ó, tem um θ, tudo que estiver apontando para lá, aliás, para lá, né? Para lá, você vai ter o valor do cateto oposto. Tudo que se opor ao ângulo θ é chamado de cateto oposto, certo? Depois que você sobe essa ladeira, você tem que descer ela. E quando você desce, dá a ideia de cosseno, certo? Você vai descendo. Lembre-se, subindo, seno. Cosseno, descendo, certo? Para ficar mais fácil de você assimilar na figura. Então, quando você chega no chão, no ponto B, você pode achar o seguinte, ó. O que você percorreu foi CB, que no caso aí seria a hipotenusa. E você se afastou de quem? De CA. É como se fosse você desceu a ladeira, certo? E no caso aí você pode achar também o valor do ângulo C. Então vai ser AB sobre BC, certo?
Então, é o cateto adjacente, que é o que está embaixo do ângulo, o ângulo pode estar aqui em cima e está embaixo. E o ângulo que se opõe, né? Se você já sabe que o que se opõe é o cateto oposto, o que sobra por baixo é o adjacente. Então, vai ficar C sobre A. E por último, a gente tem a ideia de tangente, que é a relação dos dois. Se eu subir de si, alguma coisa eu fiz. Então, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Ou, em outras palavras, B sobre C, que são os valores dos catetos. Aí você tem que observar o seguinte. Nenhum valor, tanto por seno como por cosseno, pode ser negativo, não pode ser negativo, e também não pode ser maior do que 1, porque aí já extrapola os limites da trigonometria. O único parâmetro aí que existe um valor maior do que 1 é a tangente, em que você tem maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 ou maior do que 1. Ou seja, de 0 até um valor positivo maior do que 1. Certo? Mas os demais ficam variando de 0 a 1. E como esses cálculos às vezes podem ser mais precisos, a gente tem a ideia de uma tabela de relações trigonométricas. Ou seja, a gente define os ângulos, na primeira coluna, como vocês estão vendo. Aí, para cada ângulo, a gente tem o seno, o cosseno e a tangente, já calculado por tabela. Então, você pode usar esse valor aí aproximado com 3 casas decimais para você fazer as contas, certo? Isso aí, às vezes, vem no final do livro, ou vem como um anexo, ou como um apêndice da referência que você está usando para estudar. Então, fica aí, eu resisto que você já tem isso calculado aí para você usar apenas os valores já em decimais. O Enem, às vezes, quando é um ângulo um pouco difícil, por exemplo, um ângulo de 15, que você não tem um valor exato, como a gente vai ver que tem alguns valores chamados valores notáveis, você vai ver o seguinte, que o Enem dá esses valores aproximados para você arredondar e fazer os cálculos, ou então você tem que saber de cabeça. É mais difícil, mas geralmente quando é um ângulo muito complexo, ou seja, muito pequeno ou muito grande, o Enem te dá os valores para você não se prejudicar para na hora você perder tempo para calcular isso, certo? Mas isso aí eles dão na prova do Enem. É igual essa piada aqui, né? Encontre o X, ele está aqui. Eu tinha uma raiva quando os alunos faziam isso comigo. Professor, achei o X. Cadê? Aí você... Pá. Aluno faz cada coisa, viu? Que eu falar um negócio. Mas é uma resenha, eu gosto. E agora a gente tem um momento ninja. No momento ninja, a gente tem um método da palavra-chave. Ou seja, para você não se preocupar em decorar, é isso, aquilo, um divide por outro, o outro está aqui, assim, assado. É o método da palavra-chave, né, no caso. Não é a palavra que é isso aqui, ó. É o famoso só, cá, toa. Anote aí essa palavrinha aí. Quer dizer, são 3 palavras, né? São 3 sílabas separadas. Pode ser uma palavra só, mas são separadas por 3 sílabas. O S quer dizer seno. Então, o que é o seno? O O vem de oposto e H vem de hipotenusa. Então, o seno é o oposto, cateto oposto, sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá aí. Lembre-se que a hipotenusa começa com H, viu? E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, no caso aí, a gente tem o T, que é T de tangente, o O, que é de cateto oposto, e o A, que é de cateto adjacente. Então, para você não se preocupar com divisões aí, lembra essa palavrinha lá que na hora dá tudo certo, certo? Você encontra lá os valores, os ângulos, tudo, e monta e resolve a questão. Aí agora a gente já tem os valores notáveis, ó. Esses valores notáveis são valores por padrão, já são calculados, ou seja, já são expressos aí de alguma forma, em que você tem que saber. Às vezes o Enem é esquizofrênico, às vezes ele dá esses valores, às vezes não dá. E esses aqui, se ele não der, você tem pura obrigação de saber. Porque são mais simples, são os ângulos de 30, 45 e 60. Por muitas vezes, você aprende a encontrar esses valores através de uma musiquinha. Uma musiquinha até natalina, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e não bota raiz onde então tem 1. Mas eu não gosto dessas musiquinhas não, certo? Se vocês gostarem aí, fica mais fácil de vocês assimilarem. Mas o que eu gosto é o método raizão. A gente vai olhar agora como é que a gente faz a tabela dos valores notáveis com o método raizão.
Esse método é uma mão na roda. Então, você assimilando esse método, você tranquilamente vai saber quem são os valores notáveis. Sim, e outro detalhe. Aqui, enquanto você só tem 3 ângulos, lá a gente ganha mais 2 ângulos, que é o de 0 e de 90. Então, vamos lá. Você vai fazer uma raiz. E essa raiz, você vai colocar divisão por 2. É um raizão sobre 2, certo? E vai colocar de 1 a 4, aliás, de 0 a 4, dentro da raiz. 0, 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai preencher a tabelinha de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. De 0, 30, 45, 60 e 90. Lá na outra tabela a gente só tinha 30, 45 e 60. Agora a gente tem 0 e 90 como adicionais. Então vamos lá, lembre-se, né? Você tem o raizão sobre 2 e de 0 a 4 dentro da raiz. Então vamos lá, a gente vai pegar o primeiro elemento. Que é o primeiro elemento? É 0. Quanto é a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada de 0 é 0. Então 0 dividido por 2 vai dar 0. Então o seno de 0 é 0. Beleza? Depois você vai pegar 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. 1 dividido por 2, você deixa como está. Dá 1 meio, que é o seno de 30. Passando para o terceiro, a gente tem 2. Quanto é a raiz quadrada de 2? A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, você não tem como calcular exatamente a raiz quadrada de 2. Então, você deixa a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. O próximo, você vai pegar o 3. A raiz de 3 também é racional, não tem um valor exato. E você vai dividir por 2. Então, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. E por último, você vai fazer o seguinte, ó, raiz quadrada de 4 é 2, e 2 por 2 vai dar 1. Esse é o seno de 90. Percebe a mágica? Você apenas com esse detalhezinho, você já preencheu todos os valores notáveis do ângulo 0, 30, 45, 60 e 90 para o seno. Apenas analisando essa figurinha aí. Então, a gente fechou a tabela do seno. E agora a gente vai para o cosseno. Se a gente preencher de 0 a 1, a gente vai preencher ao contrário agora. Ó. O 1 que estava no 90 passa para o 0. O raiz de 3 sobre 2 que estava no 60 passa para o 30. O de 45, como não tinha ninguém para trocar de imediato, deixa como está. O que estava em 1 meio de 30 vai para 60. E o que estava em 0 vai para 90. Olha que mágica. Você tem os valores de cosseno de 0, 30, 45, 60 e 90 apenas invertendo os valores dos senos dos ângulos que a gente já encontrou. Então, você já tem os dois valores aí. Seno e cosseno de 0, 30, 45, 60 e 90. Dos 5 ângulos notáveis. E, por último, a gente sabe que a tangente é o quê? É a divisão do seno pelo cosseno. Então, vamos lá. 0 dividido por 1. Aliás, vou começar pelo básico, né? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Uma coisa dividida por ela mesma vai ser sempre 1. Beleza. 0 dividido por 1 vai dar 0. E 1 dividido por 0 não existe. Não tem como você fazer uma divisão por 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. E qualquer coisa dividida por 0 não existe. Não tem como você dividir uma coisa por 0. Certo? Isso vai dar uma indeterminação. Aqui você vai dividir, ó. 1 meio por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Você vai racionalizar isso aí para tirar a raiz de 3 do denominador, quando você dividir os dois. E por último, a tangente de 60. Raiz de 3 sobre 2 sobre 1 meio, a gente vai ter o quê? Raiz de 3, porque eu cortando 2 com 2 ali, raiz de 3 dividido por 1 vai dar raiz de 3. Olha que mágica interessante para você saber na hora da prova do Enem. Isso é uma riqueza. Você não pode perder isso aí. Isso é uma segurança que você tem para resolver questões de trigonometria. Tem uma da palavra-chave, que a gente viu, né? O momento ninja, o primeiro. E agora a gente tem o segundo momento ninja, que é você usar o raizão sobre 2 para você determinar esses ângulos. Então, você tem duas coisas que você aprendeu agora em mãos para você usar na prova do Enem. Sem precisar se preocupar com fórmulas e com decoreba. É só lembrar disso aqui que você desenrola na hora da prova. E aqui a gente tem um detalhe. Ó. Se os ângulos forem maiores que 180, certo? Você apenas subtrai os ângulos para achar o complemento deles. Lembrando que o seno é sempre positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro, certo? Então fica aí o registro de ângulos aí quando forem maiores que
é 180. Ou então foram menores também, né? Por exemplo, se eu quero o seno de 60. Então eu vou pegar o seguinte, ó, o seno de 60 é a mesma coisa do seno de 180 menos 60, que é o seno de 120. Então 120 e 60 são arcos côngruos, ou seja, um arco é muito próximo do outro. E você consegue assimilar isso com os mesmos valores de seno, cosseno e tangente, apenas alterando os sinais. Aí é nesse momento que você chuta o balde e diz que prefere estudar biologia, certo? Você fica até triste da vida. Oh, meu Deus, que desengano. Mas eu proponho para vocês um momento de oração. Então eu proponho vocês a orar. Deixe a oração entrar na sua cabeça. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos orar. Seno de pé, cosseno deitado. Tangente de pé, cotangente deitada. Secante e cossecante atravessados, isso nunca no mesmo triângulo retângulo. O resto é tudo um. Amém. Deixe a oração fluir. Vamos com calma. Então vamos lá, vamos dar os 3 triângulos. Vamos orar novamente. Seno de pé, cosseno deitado. Tangente de pé, cotangente deitada. Secante e cossecante atravessados, isso nunca no mesmo triângulo retângulo. O resto que sobra é tudo um. Amém. Esses são os 3 triângulos mágicos da trigonometria. Através deles, as fórmulas da trigonometria se veem aos montes nas suas mãos. Certo? Lembrando que secante é o inverso do cosseno, certo? E cossecante é o inverso do seno, ou seja, você vai pegar 1 e dividir pelo valor do seno, vira a secante. E 1 dividido pelo valor do cosseno fica a cossecante. E aí ó, eu fiz basicamente as formulazinhas. Ó. Se eu colocar ó, quem está em pé ao quadrado mais quem está deitado ao quadrado, ó, vai ser sempre igual a 1. Certo? E se eu pegar as relações, ó, quem está em pé com quem está deitado? Isso relacionando os lados. Eu também consigo montar essas relações aí, certo? Então aí fica um registro de como são as relações básicas da trigonometria. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, certo? Então são essas 6 que você tem que memorizar. E agora a gente vai para a aula de resolução do exercício, certo? Então a gente vai resolver questões que foram temas da prova do Enem, que remeteram à trigonometria e a funções trigonométricas, certo? Então vamos lá, primeira questão do Enem 2018. Para decorar um cilindro circular reto, será usado uma faixa retangular de papel transparente, na qual esta desenhada em negrito usa uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O gráfico da base do cilindro mede 6π sobre 6, e ao enrolar a base, obtém-se uma linha em formato de hélice, conforme a figura. Então a gente tem um tubo, certo? Tem um tubo, e esse tubo vai ter enrolado por um papel, né? Uma faixa retangular. E essa faixa diz que tem uma diagonal cortando, né? Uma diagonal cortando. E você tem 30 graus aí como ângulo de corte. E na hora que eu cortar e enrolar isso aí, vai formar o formato de hélice, ó, como você vê ali no tubinho do lado, que a gente tem umas coisinhas girando aí. E a pergunta é, qual é o valor da medida da altura desse cilindro? Então, parece uma questão de geometria plana. Então, é uma questão misturada. Geometria plana e trigonometria. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver o seguinte, ó, que o comprimento de qualquer circunferência é 2π sobre r. E o raio foi dado. Ó. O raio da base é π sobre 6. Então, 2π vezes π sobre 6 vai me dar 12 centímetros. Você corta π com π, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, você já tem o comprimento na mão. Só que você olha direitinho, o Enem tem uma pegadinha aí. Você vê que olhando para o que está enrolado, você percebe que ele está com muitas voltas. Se você contar cada voltinha dessa, cada voltinha, você
você vai ver que tem 6 voltas aí. Certo? Você vai contar, ó. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Cada vez que ela passar pelo meio, por essa linha aí do meio, a gente tem 1 volta. Então, o comprimento real agora não é mais 12, e sim 72, porque eu tenho que o comprimento total é 12, e como vai dar 6 voltas, vai ser 6 vezes 12, que no caso daria 72. E aí a gente agora pega o triângulo, ó. A gente extrai o triângulo e vê, ó, que agora a base do triângulo, né, vai valer 72 e a altura vai valer H que eu quero, e o ângulo é 30 graus. Aí agora a pergunta-chave, que relação trigonométrica eu uso aí? Eu tenho o quê? Eu tenho os dois lados que formam 90. Eu tenho assim, ó. Eu tenho um lado aqui que é o H que eu quero, e aqui a base vai ser o valor de 72 que eu achei. Então, se o ângulo está aqui, basicamente no meu punho esquerdo, você vê que é o cateto que é oposto, ó. É o que está se opondo a ele. Então, qual a relação que usa o cateto oposto sobre o quê? O cateto adjacente, que é o que forma embaixo, ó. Eu tenho os dois catetos, ó, que formam 90. Então, eu chamo a tangente de 30, ó. Só que aí na questão ele não deu quem é a tangente de 30. Por quê? Porque ele é um arco notável. Então você tem que saber que a tangente de 30 vai valer raiz de 3 sobre 3 lá pela fórmula do raizão sobre 2. Então você percebe aí o que precisa saber dessa fórmula, certo? Então você vai colocar aí raiz de 3 sobre 2 vai ser igual ao cateto oposto que é H sobre o adjacente que é 12. Então você vai fazer as operações, ó. 3H é igual a 72 raiz de 3. Então, o H vai ser 72 raiz de 3 dividido por 3. Como eu estou multiplicando 72 por raiz de 3, eu posso só dividir o 72. Vai dar 24. Então, a altura vai ser 24 raiz de 3 centímetros. Fechamos com a letra B de bola. Então, uma questão simples, que apenas tinha uma casca de banana aí, no caso, que seria o tanto de voltas que essa faixa deu, que é o comprimento geral, e apenas aplicar quem é a relação trigonométrica, se é seno, cosseno ou tangente. Se eu já sei que os dois catetos que formam um ângulo 90 graus, já uso tangente direto. E como é um valor notável, o Enem não requisitou na prova. Aliás, ele não veio na prova para você utilizar. Você tem que saber de cabeça aí, certo? Mas como você já assistiu minha aula anterior, então você sabe que tem um método raizão e você pode achar esses valores numa boa. Segunda questão. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição do balão e avistou sob um ângulo de 60 graus. Então tinha uma pessoa lá no ponto A e viu esse balão com um ângulo de 60 graus. Ele mediu lá, ó. Pegou assim e mediu. Ó. Então tem os 60 graus. E outro estava a 5,5 do ponto do balão e avistou sobre um ângulo de 30. Então, ó, ele foi lá no ângulo e viu que era 30 graus. E montou esse triângulo aí. Ó. Ele pergunta qual é a altura do balão aproximado em que se encontrava o balão. Então, qual é a altura que o balão estava nesse momento aí? Então, ó, se eu sei que da ponta do balão de baixo até o ponto A é 1,8, e eu sei que da ponta do balão até o final, até o ponto B, ó, é 5,5, então, consequentemente, a distância de A para B é 3,7, porque é a diferença dos dois. E a soma dos dois tem que dar 5,5. Então, preenchi. Só que aí, você tem duas formas de fazer para chegar no mesmo resultado. Como seria isso? Primeira coisa, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai montar de novo, né? Você vai riscar. A prova nem é para você riscar. Então, eu risco mesmo a prova, não quero nem saber. E aí você vai fazer o seguinte, você pode usar o primeiro triângulo, que é em relação ao ponto A, ou o segundo triângulo em relação ao ponto B. Se eu usar o triângulo em relação ao ponto A, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo de 60 graus. E você vê ó, que eu tenho a base do triângulo, que é 1,8, e eu quero saber a altura desse triângulo, que no caso seria os dois catetos que formam um ângulo de 90 graus. Se eu tenho em mente que a noção dos dois catetos, eu já uso a tangente. De quanto? A tangente de 60, porque o ângulo é de 60. Então, a tangente de 60 é o cateto oposto, que é o oposto H, sobre o adjacente, que é 1,8. Como a questão não deu nenhum valor, você tem que saber de cabeça que tangente de 60 é raiz de 3, devido lá ao método raizão. Então, vai ficar raiz de 3 igual a H sobre 1,8. Então, H vai ser a raiz de 3
vezes 1,8. Como aí não deu o valor de raiz de 3, você tem que saber também que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 1,73. Como a resposta está com uma casa decimal, você pode colocar com a casa decimal também. Então, a raiz de 3 é 1,7 vezes 1,8, isso vai me dar 3,06. Aí você olha para mim e diz, professor, mas aí não tem essa resposta. Você tem que aproximar para uma casa decimal. Aí você tem duas casas decimais. E a regra é o seguinte. Se o algarismo mais à direita, ou seja, aí o 6, ó, eu pego o 6 e vejo se esse valor é maior ou igual a 5, ou maior que 4. Então, se for maior que 4, ou maior ou igual a 5, você vai ter o seguinte. Você vai ter que arredondar o mais à esquerda. Então, se eu tenho 6 e 6 é maior do que 4, ou maior ou igual a 5, eu posso arredondar o da esquerda em uma unidade. Então, o que era 3,06 passou a ser 3,1. Então, isso vai dar o valor da letra C como resposta. A outra forma aí também, ó, é você usar o triângulo inteiro. Agora só que o ângulo para 30 graus. Usa tangente por quê? Porque é o mesmo esquema. É os dois catetos que formam o ângulo de 90 graus. E aí você vai olhar que tangente de 30 é igual a H, que é o cateto oposto, sobre 5,5, que é o cateto adjacente, ou seja, que é o tamanho total. A tangente de 30 também não foi dada. Você tem que saber que é a raiz de 3 sobre 3. Então você bota aí, raiz de 3 sobre 3. E que a raiz de 3 é 1,7. Então, raiz de 3 é 1,7. Então você coloca 5,5 vezes 1,7 dividido por 3. A altura vai ser 9,35, que é a multiplicação, dividido por 3. Então vai dar 3,11. Como eu quero aproximar para uma casa decimal, eu vejo o algarismo mais à direita. Como eu tenho 1 e 1 não é maior do que 4, eu deixo como está. Eu recorto esse valor aí e deixo só 3,1. Então vai dar o mesmo valor. Tanto usando a tangente 60 quanto a tangente de 30 vai dar o mesmo valor, certo? Você arredondando direitinho vai dar os mesmos valores. Então seria a letra C do Enem 2010. Enem 2012. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km de área. E tem uma área de extensão de ouro delimitada por 1/4 de círculo. Ou seja, ele pegou um círculo inteiro e dividiu por 4. Ó. Então você pega só 1/4 do círculo, ou seja, de 0 a 90 graus. A partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dando o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme a figura. Então ele pegou a área total, que é de 3 por 2, né, quilômetros. Essa parte mais cinza aí, ó, que é o quarto do círculo, que ele pegou o círculo dividido por 4, certo? Cada um pegou um terço. Então, consequentemente, se isso aí tudo vale 90, esse quarto de círculo, que é 90, e cada um vai pegar um terço, cada um vai pegar um ângulo de 30 graus. Porque 30 mais 30 é 60, mais 30 é 90. Então, cada ângulozinho desse aí embaixo vai valer 30 graus, certo? Em relação à partilha proposta, constatou-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a quantos por cento? Ou seja, na hora que eu achar a área de João aí, a área do terreno de João, e comparar com o total da área, qual vai ser essa relação? E percebe, ó, adote raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Ele deu uma dica do que você vai usar. Você vai usar a raiz de 3 sobre 3, que no caso é 0,58. Aí você olha, raiz de 3 sobre 3, o que é que eu tenho em mente sobre a raiz de 3 sobre 3? Ele vai ser a tangente de 30. Então, como eu já tinha falado que o quarto de círculo divide aí em 3 ângulos iguais de 30, então o ângulo é de 30, então consequentemente eu vou usar a tangente de 30. Então vamos montar aí a questão. Ó. Jogando aí para o lado, esse rabiscozinho que eu fiz, ó, você vai colocar um ângulo de 30 graus dentro, 3 por 5, e você vai ter que achar quem é lá aquele valorzinho de x, ó, que é o comprimento AE, para você achar quem é essa área. Você vai fazer base vezes altura e divide por 2, porque é um triângulo normal. Então, ó, como eu estou calculando tangente, né? Tangente de 30 vai ser igual a x sobre 2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 2. Como a raiz de 3 sobre 3 foi dada, que é 0,58, você vai colocar aí, ó. Vai ser 2 vezes 0,58, vai dar 1,16 km². Então, essa extensãozinha aí, ó, se eu girar esse triângulo, vai ser a altura dele, teoricamente, vai valer 1,16. E agora eu tenho que achar a área do triângulo correspondente a João. Então, a área aí vai ser quem? A base, que foi a que eu achei, ó. No caso aí, né? Você pode botar a base ou a altura, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto.
1,16, né, que foi o valor que eu encontrei, vezes 2, que é a altura aí, né, do triângulo, se eu olhar direitinho a altura, e dividido por 2. Posso simplificar 2 com 2, eu tenho 1,16 km². Então, a área pertencente a João é 1,16 km². Se eu comparar essa área aí com a área total, que no caso é quanto? Se é 2 por 3 ali, ó, então é 6 km² no total. Então, eu vou dividir os dois, ó. Então, a porcentagem aí vai ser 1,16, que é o que eu tenho, dividido pelo total, que é 6. Quando eu dividir isso aí tudo, vou cortar km², né, que porcentagem não tem unidade, vai dar 0,193, ou 0,193. Como aí está na taxa unitária, eu vou multiplicar por 100 para achar a taxa percentual. Multiplicando por 100, eu vou ter 19,3%. No caso, seria aproximadamente, né, como é que é aproximado, a letra E, que é 19%. 19,3 aproxima para 19%. Se fosse 19,6, por exemplo, e tivesse ali 20, você arredondaria para 20%. Enem 2017. A famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após suas construções. Ou seja, a torre está assim, ó, e de repente ela vai para um lado ou vai para o outro. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60 metros de altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa. Então tá aí, ó, tem um desenho do prédio aí embaixo, apontando aí para o prédio, e tem um ângulo alfa que foi o ângulo que ele deslocou. Uma inclinação de ângulo alfa. E a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o solo foi de 1,8 metros, ou seja, da posição que ele estava para a envergadura, ele distanciou 1,8 metros da sua base. Os valores do ângulo de inclinação podem ser determinados fazendo uso de uma tabela como apresentado. Então, tem um ângulo aí, ó, na primeira coluna, em graus, 0, 1, 1,5, 1,8, 2 e 3. E do outro lado tem um valor do seno, 0, que é de 0, certo? De um lado tem um ângulo e do outro tem o seno. E a pergunta é, ó, uma estimativa para o ângulo de inclinação alfa, quando dado em graus, é quanto? Eu tenho que achar de quanto é essa inclinação aí, ó. Só que aí, se eu teletransportar isso para uma outra figura, a gente vai ver. Se a inclinação total era em cima de 60 metros, e que o deslocamento é 180, 1,8 graus ali, ó, eu tenho um triângulo, exatamente um triângulo. E como eu tenho os dois catetos que formam o ângulo 90, de cara eu vou usar o quê? A tangente. Então, vou usar a tangente aí, a tangente de quem? De alfa, certo? Só que aí seria a tangente, só que eu quero com relação ao seno. E o seno é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se o deslocamento era de 60 e o que afastou ali foi 1,8, eu vou dividir, ó, 1,8 que é o cateto oposto sobre a hipotenusa que é 60. Se eu dividir os dois ali, ó, 1,8 por 60, eu vou ter 0,03. Aí eu vou lá na tabela e vejo em que intervalo está 0,3, que é o valor do seno de alfa. Então, se eu olhar 0,03, ó, ele está maior do que 1,8. Aliás, está menor, né? 0,031 ele é maior. Então, ele vai estar entre 1,5 e 1,8, que no caso vai ser maior do que 0,026 e menor que 0,031. Então, a resposta correta aí, ó, seria a letra C de casa. Certo? Então, seria a letra C, ó, porque se eu achei 0,03, eu olho na tabela em que intervalo está esse valor encaixado. E você vê que 0,03 ele é menor do que 0,031 e maior que 0,026. O 0,026 é o seno de 1,5 e o 0,031 é o seno de 1,8. Então, eu mato aí a questão envolvendo a parte de seno, né? Então, a resposta correta é a letra C. E agora vamos para o Enem 2017. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície. Então tem um solzinho lá, ó, e está inclinando um raio solar com o ângulo X. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago sejam dadas aproximadamente por I de x, que é a intensidade, que é o K, que é uma constante, vezes o seno de x, que é um valor entre 0 e 90, ou seja, é um ângulo notável. Quando x é 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a quantos por cento do valor máximo? Ora, você vai ver, ó, se eu digo que x aí vai valer 30,
Então ele vai ter um ângulo mais abaixo. E o valor máximo é quando ele é 90. Então se eu calcular isso aqui, ó, quem seria o 190, que é o ângulo máximo? 190 a gente viu que é 1. Então K vezes 1 é K. Então o valor da incidência máxima é K. Só que ele quer saber para 30 graus. Então eu vou substituir por 30. Ó. K vezes o 130. O 130, como você sabe, é 1 meio. E 1 meio vezes K é 1 meio de K. Então ele reduziu de K para 1 meio de K. Então K menos 1 meio de K vai dar K sobre 2, vai ser 1 meio. Ou seja, se eu estou dividindo no meio, vai ser o quê? 50%. Então a resposta correta é a letra B de bola. Certo? Então você fica aí com a letra B de bola como resposta para essa questão. Te fecha. Então a gente fecha agora nossa aula. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, certo? Foi rápido e tudo, porque não é muito conteúdo, é apenas umas anotações que você tem que fazer. E claro, fazer muito exercício, faça muito exercício mesmo. Faça os esquemazinhos, é importante você fazer os esquemas que eu passei aí, anotar tudinho para não esquecer nada. E no mais, você pode me comunicar que está estudando, quer aprender alguma coisa, quer desenrolar mais, pode chegar para mim, pode falar sem problema nenhum, certo? Então, você aproveita aí, ó, tá aí na descrição do vídeo algumas informações e agora você pode acompanhar a gente nas redes sociais, né? Pode seguir lá, meu canal também, já tem vários vídeos lá agora, acho que é a 6ª aula, 7ª aula eu acho. E tá tudo publicadozinho lá. Se você quiser rever alguma aula, alguma live, tá tudo bonitinho lá. Então, aproveita aí, segue a gente na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube, certo? Eu tô aqui para ajudar vocês, porque nessa grande situação que a gente tem dois grandes inimigos. O Enem, que é inimigo, porque ele mata a gente mesmo, ele seleciona pessoas, certo? Então é um concurso, você não pode dar bobeira pro Enem. E esse vírus aí que tá articulando sempre por aí, tá alterando o dia a dia de muita gente. Então não esqueça, você não está sozinho, eu estou contigo. Então valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.